Olá, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Estamos de volta para mais uma aula sobre o panorama do Antigo Testamento. Esta é a aula de número 39 e vamos falar um pouquinho aqui sobre o plano de Deus no Antigo Testamento. Então, nessa aula, nós vamos ver o plano de Deus revelado no Antigo Testamento. Que plano é esse, Alberto? O plano da redenção da humanidade. Desde a criação até a promessa do Messias. Nós vamos ver também a soberania de Deus, vamos ver a questão do pecado, a promessa de redenção e a preparação para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para dar continuidade e coesão ao plano de Deus no Antigo Testamento, eu quero trazer Isaías 46, verso 10. Olha o que está escrito neste verso. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde tempos antigos as coisas que ainda não ocorreram. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Tudo o que me agrada. Mas para isso, para dar continuidade, eu preciso ir lá na criação. Lá na criação, fazer apontamentos de Deus como Criador soberano, Supremo Criador. E aí você já conhece essa literatura que já foi indicada aqui pelo pastor Walter, a sistemática de Wayne Grudem. Eu vou citar essa sistemática aqui em vários momentos da nossa aula. Então, conforme essa teologia de Wayne Grudem, o entendimento que se deve ter sobre Gênesis capítulo 1 e 2 tem como destaque Deus como Criador soberano de todas as coisas. Um conceito que é central e permeia todo o entendimento teológico e toda a narrativa bíblica de salvação. Grudem, ele enfatiza que, ao criar o universo e tudo que nele existe, Deus demonstrou o seu poder, sabedoria e autoridade supremos. Esse ato de criação não apenas é um evento isolado, mas é o início do plano divino que se desdobra através e ao longo da história e vai refletir a natureza de Deus, o caráter de Deus, a pessoa de Deus como autossuficiente, eterno e imutável. A associação que nós podemos fazer com Isaías 46:10, que afirma que Deus anuncia desde o princípio o que há de acontecer, é particularmente relevante aqui. O Grudem vai dizer o seguinte, ele vai argumentar assim, que isso ilustra a doutrina da providência divina, onde Deus não apenas cria, mas sustenta e dirige todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Assim, a criação não é apenas o ato fundacional da existência, mas também a base para o governo soberano de Deus sobre a história, garantindo que seus propósitos redentores para a humanidade e para o mundo se cumpram exatamente como planejado. A gente vê lá em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, houve um momento da criação, mas houve também um momento seguinte, que é a queda, que é a introdução do pecado ao mundo e a separação de Deus. Gênesis 3 é um capítulo importante na narrativa bíblica. Por quê, Alberto? Porque ele detalha a entrada do pecado no mundo através da desobediência de Adão e Eva. O Wayne Grudem, na sua sistemática, ele vai falar assim, este evento é conhecido como a queda, que marca o ponto em que a humanidade criada, boa e em perfeita comunhão de Deus, escolhe desobedecer. A única proibição divina, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, apresentada como a mais astuta que qualquer outro animal, seduz Eva, com a promessa de que, ao comerem do fruto, seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Este ato de rebelião não foi apenas um pecado contra uma regra, mas um ato
fundamental de querer usurpar a posição e a autoridade de Deus, desafiando sua palavra e ordem estabelecida. Gênesis 3, verso 6, diz assim: quando a mulher viu que a fruta da árvore parecia deliciosa e era atraente para os olhos, e que a árvore era desejável para obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. E aí, grudem, se você já tenha... Agora eu vou te dar uma página. Se você tem esta sistemática, vai lá na página 404. Lá diz assim, abre aspas, Grudem dizendo: é melhor definir o pecado como fazem as Escrituras, em relação à lei de Deus e o seu caráter moral. João nos diz que o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Procurando demonstrar a pecaminosidade universal da humanidade, Paulo recorre à lei de Deus, seja a lei escrita dada aos judeus, Romanos 2, 17 ao 29, seja a lei não escrita, que atua na consciência dos gentios, que, pela sua conduta, mostram a norma da lei gravada em seu coração. Romanos 2,15. Em ambos, aí fecha aspas, em ambos os casos, afirma Grudem, sua pecaminosidade se evidencia na inconformidade à lei moral de Deus. Eu aprendi no início da minha caminhada cristã com meu pastor. Sabe o que ele me ensinou? Pecar é errar o alvo. Adão e Eva erraram o alvo. Quando eu e você, nós pecamos, nós erramos o alvo. E aí qual é a atitude que nós devemos ter? De arrependimento. E o próximo ato a ser realizado é buscar acertar o alvo. E aí Grudem, sobre essa origem do pecado, ele vai dizer com muita clareza que, mesmo antes da desobediência de Adão, o pecado se fez presente no mundo angélico com a queda de Satanás e dos seus demônios. Mas com respeito à raça humana, o primeiro pecado foi o de Adão e Eva no jardim, Gênesis 3, do 1 ao 19. O ato de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é, em muitos aspectos, típico do pecado em geral. Primeiro, seu pecado atingiu a base do conhecimento, pois deu uma resposta diferente à pergunta: o que é verdadeiro? Deus dissera que Adão e Eva morreriam se comesse da árvore. Está lá em Gênesis 2,17. Mas a serpente, astuta, afirmou: é certo que não morrereis. Está lá em Gênesis 3,4. Eva, segundo Grudem, decidiu duvidar da veracidade da palavra de Deus. E então fez uma experiência para ver se Deus falava a verdade. E, meus irmãos, e que consequência teve, hein? Que consequência teve. Eu conheço algumas irmãs que falam que vão ter um papo reto com Eva quando chegar aquele dia e encontrar com ela lá no céu. Ai, 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 não quero estar nem perto. As consequências dessa desobediência foram imediatas e profundas, afetando não apenas Adão e Eva, mas toda a criação. E aí Grudem destaca que o pecado trouxe a separação entre Deus e o homem, introduzindo morte física, morte espiritual na experiência humana, conforme evidenciado pela expulsão desse casal do Jardim do Éden e o acesso negado à árvore da vida. Além disso, a queda alterou a relação entre Adão e Eva, alterou a comunicação entre eles. Alterou também a questão do trabalho, com mais esforço. Quando a mulher engravidar, dores de parto. Então, essa questão de dominação, um ser maior que o outro, de dominar. Houve toda uma consequência por causa do pecado praticado. Pecado praticado. Grudem enfatiza que o último Adão, está lá em 1 Coríntios 15:45, veio restaurar
e redimir o que foi perdido na queda. Aleluia! Aleluia por isso. E aí você lembra da aula que o pastor Walter falou sobre o proto-evangelho? Não lembra? Então volta lá atrás, no módulo 4, lá ele fala sobre o proto-evangelho, que está lá em Gênesis 3,15. E eu vou te lembrar, Gênesis 3, verso 15, diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Em Gênesis 3,15 é considerado um verso fundamental na teologia cristã. Por que, Alberto? Porque contém o que nós conhecemos como proto-evangelho. Alberto, o que é um proto-evangelho? É a primeira notícia, a primeira boa notícia, ou a promessa do evangelho da redenção, que é anunciado pela primeira vez. A palavra proto é um prefixo de origem grega que significa primeiro ou original. É frequentemente utilizado para indicar algo que é mais próximo do antigo. Primeiro do seu tipo, o precursor de coisas que vieram depois. Em contextos teológicos e outros, proto pode ser usado para enfatizar a primazia ou origem inicial de um conceito, como em proto-evangelho, que se refere ao primeiro anúncio do evangelho. Glória a Deus. Este versículo, situado no contexto da queda humana, apresenta a promessa divina de redenção em meio à pronúncia do julgamento sobre a serpente, Adão e Eva. O versículo diz, vou repetir: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o teu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E de acordo com N. Gruden e a interpretação bíblica tradicional reformada, este versículo profetiza a vinda de um Salvador através da linhagem humana, especificamente através da descendência da mulher, que eventualmente esmagaria a cabeça da serpente, um símbolo de derrota definitiva de Satanás e do pecado. Esse descendente é Jesus Cristo, cuja obra na cruz do Calvário se torna o cumprimento dessa promessa. A crucificação de Cristo, onde ele foi ferido, simbolizado pelo ferimento no calcanhar, foi simultaneamente o ato que esmagou a cabeça de Satanás, garantindo vitória final sobre o pecado e sobre a morte. Aleluia! Você pode dizer aleluia aí comigo? Junta comigo aí e diga aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então eu quero ressaltar, glória a Deus, eu quero ressaltar, na teologia cristã, o proto-evangelho se refere à primeira menção do evangelho na Bíblia. Primeira menção. Então, anuncia a futura vitória do Messias sobre Satanás. Essa expressão é usada, de novo, para descrever a promessa inicial de redenção e a fundamentação do plano divino e providencial de salvação para toda a humanidade. E eu costumo ensinar para os meus alunos que a história da humanidade, na verdade, é a história providencial de Deus para a humanidade. Por que é providencial? Porque Deus providenciou a nossa redenção em Jesus Cristo. Olha que bênção. E tudo isso a gente começa a perceber a partir das alianças. Alberto, nós já falamos das alianças, sim, nós vamos falar mais uma vez. Por quê? Porque é uma construção para que haja o quê? Compreensão cada vez mais aprofundada. Aliança com Abraão, chamado de Abraão para formar um povo. Gênesis 12, novamente, 12, do 1 ao 3, diz assim: então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Neste contexto,
Deus chama Abraão, prometendo fazer dele uma grande nação, abençoá-lo, tornar seu nome grande e usar sua descendência para abençoar todas as famílias da terra. Este ato não é apenas uma promessa de bênçãos pessoais, mas estabelece a Abraão e seus descendentes como um povo escolhido por Deus para ser portador de sua revelação e graça ao mundo. A promessa, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, implica em uma relação recíproca entre Deus, Abraão e o mundo. Sugerindo um relacionamento de Abraão com Deus terá impactos abrangentes e duradouros, não só para ele, mas para todas as gerações futuras, chegando até mim e até você. Esse chamado e a jornada de Abraão são fundamentais ter a compreensão. Por quê? Porque dá seguimento ao plano redentor de Deus, que vai se desdobrar ao longo das Escrituras. Abraão, por sua fé e obediência em seguir a Deus para uma terra desconhecida, torna-se pai de uma nação, através da qual Deus estabelece uma relação contínua e uma série de alianças, culminando na vinda de Cristo. Em Gênesis 15, verso 6, afirma que Abraão creu no Senhor e isso foi acreditado como justiça. E aí eu quero chamar a atenção. Abraão veio de um contexto, quando ele saiu lá em Ur dos Caldeus com o seu pai Tera, de um contexto idólatra. Abraão e a sua família é de origem semítica, de origem de um dos filhos de Noé, de Sem. Só que ele vivia num contexto de idolatria. Ur dos Caldeus tinha um deus principal, conhecido como um deus Lua. Então eles eram vinham de um contexto de adoração de outros deuses. Mas aqui mostra que quando Deus o chamou, e ele não conhecia esse Deus, mas ele creu no Senhor. Creu. Por isso foi acreditado como justiça. E agora nós vamos falar Israel como povo escolhido, luz para as nações e portador da aliança divina. E aí eu quero iniciar esse tópico falando de Isaías 49, verso 6. E ele diz: é coisa pequena demais para você ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Israel foi escolhido por Deus para ser uma luz para as nações. É um conceito assim bem enraizado na teologia bíblica reformada. E Gruden vai trazer isso. Essa escolha é bem clara em Isaías 49, 6, onde Deus diz que é muito pouco que Israel seja apenas seu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os preservados, aqueles que estavam no exílio. Mas o propósito, olha o propósito de Deus para Israel: como luz para os gentios, para que a minha salvação alcance aos confins da terra. Agora eu quero te ensinar algo. E lá em geografia bíblica eu vou trazer isso de volta. Israel, guarde isso. Israel, ela foi chamada por Deus para ser uma nação sacerdotal. Lembra quando eu disse na segunda aula deste módulo 6 que Israel foi considerado por Deus como coroa de todas as terras? Lá em Ezequiel 20. E aí eu destaquei os versos 6 e o verso 15. Por quê? Deus se referiu 2 vezes para Israel como coroa de todas as terras. Ou seja, a nação principal, o ponto principal, o centro do mundo, né, daquele período histórico. Deus chama Israel para ser uma nação para apontar para as demais nações o Deus supremo, soberano e criador. Era esse o papel de Israel.
As leis dadas a Israel, como os 10 mandamentos, as leis detalhadas em Levítico e Deuteronômio, foram projetadas para estabelecer uma sociedade que fosse no caminho contrário das outras nações, para realizar coisas contrárias aos outros povos no quesito adoração. Deuteronômio 4, versos 5 e 6, Moisés instrui Israel, dizendo: Vejam, eu lhes ensinei decretos e leis conforme o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os sigam na terra para a qual estão indo, para tomar posse dela. Obedeçam-nos fielmente, e isso será a sabedoria e a inteligência de vocês perante os povos. Essa passagem destaca a intenção de que as leis de Israel sirvam como um testemunho para as outras nações. Não apenas da sabedoria divina, mas também de um relacionamento único entre Deus e o seu povo. Eu gosto muito quando Paulo fala aos Coríntios, lá no capítulo 3. Eu vivo ensinando isso. Nós somos cartas vivas, as pessoas estão nos lendo o tempo todo. E é nesse contexto que eu quero fazer esse apontamento lá no Antigo Testamento. É para que o povo de Israel, nesse contexto aqui, ser cartas vivas para aquele tempo. Porque a lei, a palavra do Senhor deveria estar ali, em suas vidas. Porque isso seria testemunho, luz para as nações, para os povos daquela época. Para os povos daquela época. Amém? Um outro tópico que eu quero trazer para vocês aqui é sobre a antecipação do Messias que o Antigo Testamento traz. A promessa do Messias. Por exemplo, Miqueias 5:2. Mas você, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, entre as tribos, de você sairá para mim aquele que será governante de Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. As promessas messiânicas no Antigo Testamento são uma série de profecias e prefigurações que apontam de maneira consistente para a vinda de Cristo, servindo ali como a base da teologia, que conecta o Antigo com o Novo Testamento. Essas promessas já começam no proto-evangelho de Gênesis 3,15, onde fala que da descendência da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Traz um anúncio antecipado da vitória definitiva. E nós, meus irmãos, com a Bíblia, com a palavra de Deus, nós temos um spoiler de como tudo vai terminar. E termina, a gente já sabe, com a vitória do nosso Senhor, que já foi estabelecida ali na cruz. Mas ela vai se concluir com o fim da morte e o fim de Satanás e dos seus demônios. Ao longo dos livros de profetas, encontramos como Isaías 7,14, que profetiza do nascimento virginal do Emanuel, Deus conosco, e de Isaías 53, que detalha o sofrimento do servo sofredor, cujas feridas trariam cura para o povo, claramente apontando para o seu sacrifício expiatório. Essas promessas, meus irmãos, não são isoladas, elas formam um padrão que revela a natureza e o caráter do Messias esperado. Miqueias 5:2, por exemplo, traz que o governante de Israel viria de Belém, pequena entre os clãs de Judá, indicando a origem humilde do Messias, mas com origens desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esses textos messiânicos estabelecem uma expectativa de que o Messias não seria um líder político ou um libertador temporal, mas alguém que traria uma redenção espiritual e eterna, estabelecendo um reino de paz e justiça. Wayne Grudem reforça essa visão apontando como as promessas cumpridas em Cristo demonstram a fidelidade e a soberania de Deus em cumprir sua palavra, unindo assim o Antigo com o Novo Testamento, em um único e coerente plano de salvação. Lembra que a gente falou em aulas anteriores? O Antigo é a sombra do Novo. E assim, eu termino essa aula. E aí eu quero ver você na aula que vem, para a gente estudar mais um pouco
sobre o panorama do Antigo Testamento. E aí, agora eu vou te dar um spoiler da aula que vem. Nós vamos falar de Gênesis. A aula 40 é a próxima e nós vamos iniciar com o primeiro livro do Pentateuco. Essas 4 primeiras aulas deste módulo foram importantes para que você pudesse compreender toda a estrutura do Antigo Testamento. Ok? Então amanhã nós nos encontraremos aqui para mais uma aula sobre o panorama do Antigo Testamento. Até mais!